10 anos após a adoção da Carta Africana da Juventude, Banjul, a capital da Gâmbia, foi o ponto de convergência da juventude do continente para avaliar a implementação dessa carta adotada pela Conferência dos Chefes de Estado e do Governo da União Africana, aqui mesmo em Banjul. Embora progressos consideráveis tenham sido registrados, muitos desafios ainda persistem no que diz respeito às questões da juventude, uma camada que representa cerca de 75% da população africana, em que cerca de 40% têm a idade entre 15 e 35 anos. Um balanço que foi finalmente considerado misto ou pouco brilhante pelos diferentes participantes no encontro de Banjul mais 10, entre os quais o UNFPA, Fundo da População das Nações Unidas, a Unesco e os decisores políticos nacionais. Banjul plus 10 é uma rencontre très importante. Banjul mais 10 é um encontro muito importante por várias razões. Os jovens dos Estados-membros devem fazer o balanço do que foi feito desde Banjul, graças a um estudo financiado pelo UNFPA sobre a implementação de Banjul. Nós nos demos conta que ainda há muitos desafios a serem vencidos sobre a questão da juventude. Beaucoup de défis encore à relever sur les questions de la jeunesse. Nous avons l'impression que Temos a impressão que durante 10 anos não progredimos muito e Banjul mais 10 é mais importante, porque essa reunião acontece no momento em que os nossos chefes de Estado e a população africana acabam de estabelecer a Agenda 2063, que é a agenda da União Africana para o bem-estar do seu povo, mas também para o desenvolvimento do continente. De ces peuples et également pour le développement du continent. A Carta Africana da Juventude é um documento político e jurídico que serve como um quadro estratégico, fornecendo orientações com vista a explorar o potencial dos jovens para o desenvolvimento a nível nacional, regional e continental. A implementação da referida carta é dificultada pela falta de recursos que lhe permite apoiar e financiar programas para os jovens. C'est un bilan, j'allais dire, mitigé. O balanço é misto. Por um lado, a Carta Africana para a Juventude é um dos instrumentos da União Africana ratificado em menos tempo, por um grande número de países e num tempo recorde. Mas eu posso dizer que é um balanço pouco satisfatório, quando consideramos que apenas 38 países sobre 54 já o ratificaram. Acho que isso é muito pouco. Seulement 38 pays sur 54 ont ratifié. Je crois que c'est peu. Em segundo lugar, apenas 16 países sobre os 54 já entregaram o relatório dos progressos registados. Montrer un peu les progrès qui ont été établis. O roteiro resultado do encontro Banjul mais 10 vai impulsar a implementação da Carta Africana da Juventude. Para alcançar este objetivo, a assinatura da Carta por todos os países membros da União Africana deve ser feita o mais rapidamente possível. De facto, até a data, 42 dos 54 países assinaram a Carta e somente 38 a ratificaram. 10 ans après, moi je pense qu'on n'a pas été à la hauteur. Após 10 anos, eu acho que nós não estivemos à altura, pois a maioria dos jovens africanos está desempregada e os jovens atravessam momentos muito difíceis em África. Mas também é importante elogiar alguns pontos fortes dos jovens africanos em termos de empreendedorismo e em matéria de educação. É importante também realçar que no próximo ano a União Africana vai focalizar-se na juventude. Mas o que pede a juventude africana? A juventude africana pede que a União Africana implemente um fundo africano para a juventude, um fundo africano para o desenvolvimento da juventude. Um fundo africano para o desenvolvimento da jeunesse. Eu sei que muitos progressos foram realizados em África, mas que ainda persistem muitos desafios. Eu fui informada de que entre os 54 países membros da União Africana, 10 ainda não assinaram a Carta, e nem mesmo a ratificaram. Isso não é normal. A mensagem que recebi aqui é muito clara, e eu a transmitirei ao Presidente da República, Yahya Jammeh, e os seus colegas africanos. Talvez a questão poderá ser considerada durante a próxima reunião da União Africana. E eu acho que será incluída nas recomendações deste encontro, que serão representadas durante a próxima cimeira.
Banjul Mais 10 ocorreu num contexto particular marcado pela decisão dos chefes de Estado africanos de estabelecer o calendário de 2063. Esta agenda foi definida pela União Africana e o seu objetivo é reforçar a construção e o desenvolvimento do continente através da emancipação dos jovens e das mulheres. A Carta Africana da Juventude, desenvolvida sob a liderança da Comissão da União Africana, é um importante guia para a promoção dos jovens em África. Les États ont l'obligation d'honorer leurs engagements par rapport à cette charte. Os Estados são obrigados a cumprirem as suas obrigações em relação a esta carta. Eu acho que os dirigentes africanos, a partir do próximo ano, vão poder mostrar a sua boa vontade e o seu interesse pela juventude. Portanto, não se trata de se reunir à volta da União Africana apenas para assinar mais papéis. Mas isso será uma oportunidade para agirmos. Nós queremos ouvir os dirigentes dos Estados dizerem que querem investir na juventude do seu país. Nós queremos ouvi-los dizer que querem investir nos fundos de desenvolvimento da juventude. Investir autant dans les fonds africains pour le développement de la jeunesse. À l'Union africaine, il n'y a pas de fonds particulier pour la jeunesse. Na União Africana não há fundos destinados especificamente à juventude, mas quando falamos em investir na juventude, temos de notar que alguns países africanos não têm ministros de juventude, mas têm um programa ou uma política da juventude. O papel mais importante do ministro da Juventude é lembrar ao presidente e à vice-presidente da necessidade de cuidarem da juventude em cada ministério. O maior papel do ministro da Juventude é fazer de tudo para que cada um dos seus colegas ministros das Finanças, ministros das escolas, enfim, deem um lugar especial à juventude no seu governo e no seu ministério. Em África, a questão relativa à saúde reprodutiva dos adolescentes e jovens é um tema muito discutido, particularmente na África Ocidental e Central. No entanto, é muitas vezes desconsiderada pelas políticas de saúde pública. Foi para corrigir esta falha que o Fundo Francês Muskoka foi criado em 2011 pelo Ministério Francês dos Negócios Estrangeiros e do Desenvolvimento Internacional, em parceria com 4 agências das Nações Unidas, a Organização Mundial da Saúde, a Unicef, o Fundo de População das Nações Unidas e a ONU Mulheres. Les messages clés, c'est vraiment travailler à la réduction des grossesses précoces. A principal instrução é trabalhar para diminuir consideravelmente as gravidezes precoces, eliminar o casamento precoce, mas também trabalhar tal como foi evidenciado na série, como criar um ambiente mais convivial nos centros de saúde para os jovens. Isto é uma grande iniciativa que vai permitir aos jovens se sentirem à vontade para ir aos centros de saúde, conversar, se informar, beneficiar do serviço de saúde e se inteirar do centro. Este último deve ser um lugar público onde os jovens se sentem à vontade. Para isso, há várias opções que serão desenvolvidas a fim de se criar espaços onde as pessoas se sentirão livres, como portas diferentes das dos centros formais. Nós vamos trabalhar com os jovens na comunidade e nas escolas, a fim de criar uma dinâmica entre a escola, os espaços sociais. Os centros de saúde devem ser lugares onde os jovens poderão dirigir-se livremente para se informarem sobre produtos, incluindo produtos contraceptivos. Des services et des produits, y compris des produits contraceptifs. Ainda temos casos de casamentos precoces nos países, nomeadamente nas zonas remotas, o que é lamentável, pois é sobre o potencial dos jovens que contamos mais para alcançar os objetivos de 2063, mas também os de 2030. Há também casos de casamentos precoces contra os quais algumas medidas estão a ser tomadas, de forma geral. Nós temos, a nível do NNFPA, Benin, projetos que facilitam o diálogo, com nomeadamente as autoridades religiosas. Além disso, nós temos um projeto que visa facilitar o diálogo entre os pais e a criança, pois nós nos demos conta de que isso constitui um bloqueio e que não facilita a abertura de espírito e o acesso à informação para os jovens. Portanto, temos também um projeto nesse sentido.
un projet dans ce sens. Les jeunes ont aussi revendiqué les questions qui concernent. Os jovens também reivindicaram as questões sobre o acesso à informação, o acesso aos serviços, o acesso aos medicamentos de contracepção, o casamento das crianças, o casamento precoce e a mutilação feminina. Isto é algo com que estão confrontados os jovens no continente. Antes, o que fazíamos era sensibilização, mas com as novas tecnologias nós inovamos. Temos aplicações, centros de chamada para que esses jovens sejam informados, pois a educação é feita, mas não podemos permitir que a jovem alcance os 18 anos ou que tenha o seu período menstrual sem saber o que isso significa realmente. O Fundo Muskoka intervém em 10 países africanos, mais o Haiti, o que abrange cerca de 205 milhões de habitantes e quase 900 mil mortes de crianças menores de 5 anos, constituindo 40% de recém-nascidos. Trata-se de Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guiné, Mali, Níger, Senegal, República Democrática do Congo, Chad e Togo. C'est vraiment des domaines sur lesquels nous travaillons, hein? É realmente nestes domínios que trabalhamos, no plano estratégico da nossa organização. Aliás, plano que eu mesmo preparei quando estive em Nova Iorque. O plano é conhecido por Business Model e abrange 4 domínios. O principal domínio em que trabalhamos nos países pobres, tais como os de África, é o serviço de fornecimento de produtos nas regiões onde o domínio fiscal é restrito. Nós apoiamos os países nos domínios de acesso à planificação familiar, casamentos precoces, gravidez precoce, nas questões relativas ao VIH. É isso a nossa principal atividade em África. Na Gâmbia, por exemplo, se não me engano, 80% do fornecimento de produtos sobre a saúde sexual e reprodutiva vem do UNFPA. Isso significa que se o UNFPA não conseguir fornecer esses produtos básicos, a população gambiana não terá acesso aos mesmos. Assim, podem notar como a nossa presença é importante nestes países. Eu só falei do serviço de fornecimento de produtos, mas graças à nossa ação, graças ao nosso trabalho, conseguimos considerar a questão do dividendo demográfico na Agenda de 2030. A reunião de Banjul permitiu estabelecer uma plataforma continental para uma consciência coletiva sobre os desafios do dividendo demográfico, uma garantia de progresso e emancipação da juventude africana. Iniciativas foram tomadas neste sentido para encorajar os governos a acelerarem as reformas, visando consagrar um lugar especial à juventude na Agenda de 2030, junto com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e o uso do Horizonte de 2063 da União Africana.